Galera, boa noite para todos os seguidores das redes Delegado da Cunha. Estamos voltando hoje, entrando ao vivo aqui com vocês para a gente comentar o caso Lázaro Barbosa. Eu vou fazer um breve resumo do caso. Primeira questão, quem é o Lázaro Barbosa? A primeira análise que a mídia fez sobre esse criminoso, buscaram entrevistar o pai dele e a mãe dele. Então, num primeiro momento, o pai dele, ele afirma o quê? Que ele era uma criança normal, mas que tendia a não obedecer, e tinha dificuldades com ele. Continuando isso, os pais do Lázaro se separam, ele ainda jovem. O pai dele, nas entrevistas, parece ser uma pessoa muito correta, muito trabalhador, um homem humilde e firme. E nesse momento da separação, a mãe dele se casa, tem como companheiro um criminoso. Alguém que era dado à prática do crime de roubo. E aí, o pai do Lázaro, ele afirma que o Lázaro começa a mudar ainda de criança para adolescente quando ele passa a conviver com o segundo companheiro da mãe do Lázaro. Analisando a mãe do Lázaro, ela falou que acreditava que ele estava com o diabo no corpo. Ela colocou alguns posicionamentos que, na minha humilde opinião, não são posicionamentos de uma pessoa, digamos assim, 100% intelectualmente. Vamos lá do começo analisar o Lázaro. Pai separou da mãe, a mãe casa com um criminoso. Esse é o típico brasileiro que pratica crime, é um fenômeno social. Esse é o meu ponto de vista, tá? Depois, uma série de pessoas que conviveram com ele mais jovem já narraram a prática de crimes. E, a partir daí, ele começa a delinquir. Nos primeiros crimes, ele já mostra muita violência. Ele já começa praticando homicídio, tentativa de estupro. E assim, ele vai para o sistema criminal, ele consegue ainda praticar crime dentro da cadeia. E o que chocou todo mundo, o Lázaro conseguiu um induto. O Lázaro já tinha um perfil de psicopata. E quando ele foi pra cadeia, dona Maria, ele não podia ter saidinha. Porque para ele ter o direito à saidinha, ele tinha que ter preenchido os requisitos. E a psiquiatra, no parecer, tinha que falar, olha, ele tem condição de se relacionar na sociedade, pode liberar ele. O que acontece, que para mim é o grande divisor de águas do caso Lázaro, nós temos um laudo da médica, da psiquiatra ou da psicóloga forense, falando que o Lázaro não tem condições do convívio social. É uma pessoa que está presa por roubo e estupro, ela não tem como voltar para a sociedade. O que isso quer dizer? Se eu botar ele na rua, ele vai praticar abuso sexual contra outra mulher e ele vai matar mais gente. Ele vai roubar novamente. Então, o que me deixa estarrecido na segurança pública do Brasil é a quantidade de benefícios que a lei de execução penal concede e faz com que a lei penal brasileira seja uma farsa, seja uma lei penal que não põe medo. Se eu não tenho medo de ir pra cadeia, eu vou praticar crime. E o que acontece? O que aconteceu no caso Lázaro. Como o Lázaro viu que ele pôde praticar violência sexual, que ele pôde matar, que ele pôde roubar e que ainda assim ele podia voltar pras ruas, por que o Lázaro ia parar de fazer isso? Eu acho que a primeira grande lição que o Brasil tem que ter a partir do caso Lázaro, vocês têm que, como povo, questionar por que tem tanto benefício. Porque nada disso teria acontecido se a autoridade lá de trás não tivesse soltado esse maníaco. É um cara dentro do perfil do que eu vi de serial killer, que nem esse Lázaro não tinha visto. Porque ele me pareceu mais bandido que os demais. Os demais tinham só um caráter psicopata, muito vinculado à violência sexual. O Lázaro não. O Lázaro, ele fez um estrago desde que ele praticou o primeiro crime. E eu não sei se vocês perceberam, aí eu vou chegar nesse ponto, que nós temos várias suspeitas de que agora, quando ele volta a delinquir para ganhar dinheiro, ou seja, homicida, estuprador e ladrão. Já que é pra gente fazer debate, minha pergunta é a seguinte, pra vocês: o que nós, como povo, podemos fazer pra diminuir os benefícios? Qual é um método, como a gente pode mostrar pra Brasília que a gente tem que diminuir os benefícios da lei de execução penal? Me deem ideias que eu vou comentar. Boa noite, delegado da Cunha, tudo bem? Quem fala é o Reinaldo.
Da Cunha na escuta, Reinaldo. Eu queria saber, doutor, qual a sua opinião em relação à morte do Lázaro, na verdade, né? Você acha que seria necessário mesmo eles terem o matado? Eu acredito que o cara, ele foi uma pessoa muito inteligente, né? Porque ele conseguiu fugir dos policiais aí por vários dias. Ele foi um cara que ele foi muito esperto, né? Uma pessoa muito ruim, é claro. Bom, mas assim, eu vou te interromper. O Reinaldo estava falando... Ele queria a minha opinião sobre a morte do Lázaro. Estou fazendo a análise do caso passo a passo, mas eu gostaria de lembrar que os policiais se depararam com o Lázaro há alguns dias atrás. E qual foi a atitude dele? Ele se entregou? Não. Ele reagiu, disparou e quase matou um policial que foi atingido de raspão no rosto. Então, assim, os policiais que estavam há 20 dias na caçadas, todos tinham consciência de que se tratava de um psicopata extremamente perigoso, habilidoso, mateiro, que conhecia de forma ardilosa os caminhos que ele estava trabalhando e que o policial que o avistasse primeiro, caso ele não se rendesse, ia estar com a vida em risco. Então, o que aconteceu ali, corrigindo você, Reinaldo, com todo respeito, os policiais não mataram ele, né? Ele morreu em confronto, resistindo à prisão. E, em legítima defesa, ele foi alvejado, porque ele disparou contra os policiais. Acredita-se que a arma era uma 380. Então, assim, eu não vou enaltecer a inteligência de Lázaro. A inteligência dele era maquiavélica e diabólica. A inteligência dele era só para destruir e causar o mal. Eu queria muito poder interrogar ele. Eu queria saber da boca dele o que ele tinha para falar. Mas se eu estivesse liderando a operação, no mínimo risco que ele fizesse contra qualquer policial meu, ia ter ordem de alvejar ele imediatamente. Alô, Câmbio da Cunha? Câmbio, na escuta, irmão. Quem tá falando? Aqui é o Lucas, de Santa Catarina, Palhoça. Da Cunha, eu queria saber sobre a tua opinião. Sobre o vídeo que anda circulando na internet, o corpo do Lázaro sendo carregado todo fuzilado, sendo arrastado pela estrada na frente do colégio. Sim. Jogado na ambulância, tá um vídeo que anda circulando na internet, depois da comemoração de todo mundo. Eu não posso fazer uma análise do vídeo agora, eu preciso analisar a veracidade. Eu acredito que seja um vídeo verdadeiro, sim, mas eu não posso dar esse 100%. E em sendo um vídeo verdadeiro, o que acontece? Eu queria que vocês conseguissem, tenta imaginar a situação. Você tá no meio da mata, ele vai estar te esperando com uma arma. Quando você ouve 1 ou 2 disparos e você tá numa equipe de policiais, não tem a mínima possibilidade de você não alvejar. Uma vez alvejado, não oferecendo risco, qual que é a obrigação do policial? Socorrer. Esse criminoso, ele chocou o Brasil, ele fez mulheres ficarem peladas, cozinhar, ele deu machadada na cabeça de idoso, ele aterrorizou. E às vezes a gente se impressiona com uma imagem dele sendo socorrido. Então, assim, aquilo ali é um procedimento policial perfeito. Aliás, meus parabéns ao secretário de Segurança de Goiás, novamente a todos os policiais empenhados. Isso é ser policial, é ser super-herói. Câmbio da Cunha, quem tá falando aqui é o Antônio Augusto. Eu sou aqui de Embu das Artes. Vou fazer a pergunta campeã. A campeã, pergunta que eu sempre quis fazer. Sou da área de segurança também. Manda. E para resolver, vou falar para você, para resolver, você é a terceira via da Cunha. Eu sou a terceira via? Você tem que ser o nosso candidato. Você tem que resolver os problemas. Candidato aqui, eu sou um pobre delegado de polícia, um estudioso de segurança, um pós-graduando, nada mais que isso. Que isso, irmão? Você é a terceira via, irmão. Você chegou aonde a voz negra não chegou. Eu vou falar pra você, da Cunha. Fica na nossa live aí, ó, na live que você tá fazendo. 25 mil. Você, deputado federal, fazer lei, acabar com essa palhaçada. Se Deus... vamos trabalhar, se Deus quiser. Se for isso que as pessoas quiserem, a gente vai. Eu trabalho pro povo, eu trabalho pra favela, eu trabalho pra pobre. Tá? E é por isso que tá todo mundo na sua live, seu canal mais visualizado, da Cunha. Eu sou um servidor do povo. Desde que eu entrei na polícia, no primeiro dia, desde que eu entrei no exército, eu estava disposto a dar minha vida para salvar o meu irmão brasileiro numa trincheira de guerra, e depois eu continuei disposto a dar minha vida para salvar na guerra urbana do dia a dia. E se for para salvar o povo na guerra da política, também eu vou para qualquer pancadaria. Da Cunha, meu nome é Henrique, sou de São Paulo. Fala, Henrico, é nóis. O seguinte, como é que fica a cabeça de quem tá comandando a operação, de quem tá na linha de frente mesmo? Eu adorei a pergunta. Então vamos lá. Caso Lázaro. Henrico, obrigado, Henrico, por estar ligando. Obrigado pela audiência. Liga sempre. Eu vou estar aqui respondendo.
Cara, a tua pergunta é a pergunta que eu pensei o tempo todo. Mais uma vez, parabéns pro meu colega, delegado de polícia, o Dr. Rodney. Ele assumiu a responsabilidade da caçada do Lázaro. O Brasil inteiro tava no pescoço do delegado. Ele centralizou as informações, ele conduziu a operação. A cabeça dele devia estar a milhão. Eu tenho certeza que esse meu colega, ele tá há 20 dias sem dormir, porque tudo que ele viveu a vida inteira como policial, a carreira dele toda estava em jogo nessa prisão. E muita gente duvidou dele, e ele não desistiu e efetuou a prisão. Então, meus parabéns ao secretário de Segurança de Goiás. E assim, a pergunta que você fez, a nossa cabeça, cara, a liderança é solitária. Então, assim, você sozinho ali na liderança, com o Brasil inteiro te cobrando, passa o que você quiser na cabeça. Ó, atenção Brasil, vamos lá. Agora é a hora da gente ter o fato político pra mexer no benefício. Se não tivesse tanto benefício na lei de execução penal, o Lázaro não tinha ido pra rua. Ele fez tudo o que ele fez porque ele conseguiu um benefício de induto, sendo estuprador e sendo assassino. Oi, da Cunha, aqui é o Matheus de Itaquera, Parada 15, tudo bem? Então, você acha que faltou algum preparamento sobre selva para as polícias militares da região, alguma coisa assim? Você acha que faltaria mais preparo sobre tiros também, que a gente sabe que às vezes a polícia acaba não atirando tanto na sua profissão, né? Sim. Na vida inteira da carreira. Entendi a pergunta. Você acha que faltou? Quando chegou aproximadamente em 10 dias de operação, na minha análise, eu teria solicitado um apoio do Exército Brasileiro. Gosto muito do Exército, e os batalhões do Exército da região têm as cartas e o domínio da região. Mas é o que eu falei, eu não posso deixar de elogiar o nosso secretário, porque ele era um delegado federal experiente e ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava no comando da operação. Talvez pudesse ter contado com um efetivo maior, mas, gente, só o secretário que estava lá, comandando tudo, sabe as dificuldades que ele estava passando nos bastidores de uma operação dessa, sendo pressionada pelo Brasil inteiro, sendo pressionado pelo governo estadual, pelo governo federal, do lado de Brasília. Então, assim, embora eu acredite que pudessem ter disponibilizado mais recursos, eu tenho certeza que o secretário deve ter pedido mais coisa e ele estava trabalhando com o que ele podia. E foi um herói, tá bom? Tá com QAP. QAP. É Fábio aqui da Zona Leste. Tudo bem, né, Cunha? O que você acha que pode mudar agora, já que isso ficou bem visto na sociedade, que a justiça, infelizmente, ela é bem falha, deixando esse bandido aí liberado na rua? Ó, eu acho o seguinte, eu vou bater na mesma tecla. Olha o final da sua frase. A justiça é bem falha. Eu discordo com todo respeito. O juiz, ele aplica a lei. O juiz, ele tem uma margem. O juiz, se ele não aplicar a lei corretamente, ele também pratica abuso de autoridade. Se tem todos os requisitos pra soltar, o juiz não tá soltando porque ele quer ver o cara matar. O juiz... Mas você acha que não foi uma análise... O nosso problema não é na... Mas o nosso problema não é na justiça, é na lei. Então quem a gente tem que cobrar são os deputados. A gente precisa mudar a lei. Porque se eu tiver uma lei que não tem benefício, o juiz não vai dar. Mas se eu tenho uma lei que dá o direito do 1/6, se o juiz não der, ele vai praticar crime de abuso de autoridade, ele é obrigado a dar. Então, assim, o brasileiro, eu tô defendendo todos os juízes do Brasil, sabe? A gente bate muito, a gente fala assim, a polícia prende, o juiz solta. Isso é mentira. A polícia prende e a lei frouxa que solta. O que cabe a nós é pedir que a lei melhore. E esse trabalho é do povo. Quem tinha que mudar a lei eram os deputados federais em Brasília. O nosso problema tá lá. Brasília não faz segurança pública. Alô, da Cunha na escuta, câmbio? Tudo certo, aqui é o Guilherme de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, né? Qual que é o parâmetro assim, que define o caso policial, seja civil, militar, levar o corpo, no caso, pro resgate, né? O que define ali se... Cara, muito interessante. Crime, ou que ocorreu um confronto, que determina? O Lázaro estuprou, matou, roubou, fez gente cozinhar pelado, estuprou na frente tentou matar na frente de filho. E aí, como nós somos brasileiros, a gente vê aquela imagem dele sendo carregado e aquela imagem
choca e a gente quer uma explicação sobre aquela imagem. Em qualquer lugar do mundo que você tiver, em qualquer lugar, se uma pessoa for ferida, as pessoas mais próximas socorrem. Então ali, eu não sei quem tava naquele confronto, porque ali a gente tinha uma situação de força-tarefa. Força-tarefa, eu tenho mistura de polícias. Então devia ter policial militar, policial civil, policial federal. E assim, houve o confronto, foi alvejado, quem tiver mais próximo socorre antes. Então, não é uma questão de quem socorre é policial civil ou militar. A primeira pessoa que puder salvar a vida, salva. Quando o Lázaro tá desobedecendo a ordem de se render e ele atira nos policiais, os policiais entram na situação de legítima defesa. E aí, a partir daí, da legítima defesa, foi feita a legítima defesa, depois disso, quando ele não oferece mais perigo, aí a gente tem que ir pro resgate. Ô, da Cunha, eu acho que o senhor nem conseguiu ver ainda, né, esse vídeo que eles estão falando, né? Já conseguiu. É o do corpo, é o resgate. Eles tirando ele do carro e levando do bombeiro, né? Normal. Mas eles já sabiam que ele tava falecido nessa hora também, provavelmente. O James tá falando que acredita que naquele vídeo, por ele estar em uma situação um tanto quanto indelicada, que ele já tava morto. Não. Às vezes alvejado, dependendo da circunstância, tem que sair carregando rápido, sim. Porque assim, quando a gente, todo o ensinamento que a gente tem de primeiros socorros, você pensa nas lesões de trânsito. Então o que o SAMU fala? O que todo mundo fala de primeiros socorros? Num primeiro momento, deixa parado, imobiliza. Só que quando você tem ferimento de tiro de fuzil, você tá com sangramento. Sangramento vai gerar choque. Então o resgate é imediato. Tá na hora de lançar a hashtag chega de benefício. Tem que cumprir a pena de ponta a ponta. Então a imagem parece ser pesada, mas ela não é. Ela era a única opção dos policiais. Fala, Cunha. O André, de Suzano. Tem um vídeo meu aí, eu fui falar pro cara, eu falei pro cara e falei assim, você vai tomar 4 anos de cadeia, porque você praticou roubo. Sabe o que ele falou? Não, doutor, eu sou primário, eu tenho o benefício de 1/6, eu vou ficar só 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses é menos do que a pena mínima do roubo. A pena mínima do roubo é 4. Então, no Brasil, você tem tanto benefício que a pena fica menor do que o mínimo. Cara, se é menor do que o mínimo, nem pena é. Antes de mexer na pena, a gente tem que diminuir benefício. No Brasil, você toma uma pena mínima de 4 anos. E aí a lei, o que a lei fala? Se você ficar 1/6, vai dar quase 20%. Se você ficar quase 20% ali da pena, você pode ir pro regime semiaberto. Só que no Brasil, a gente tem pouquíssimas cadeias desse tipo. E aí o que o advogado criminalista pede pro cliente dele? Já que não tem a cadeia pra ele dormir preso e trabalhar de dia, então manda direto pra casa dele. Porque pra ir pro aberto, o cara tinha que cumprir mais um pedaço no semiaberto. Aí o que acontece no Brasil? O cara pula do regime fechado direto pro regime aberto, porque não existe a vaga do semiaberto. Onde que tá a falha? A lei é muito branda, eu não tenho a cadeia pra ressocializar no semiaberto, porque Brasília liga muito pouco pra segurança pública. Que AP da Cunha? Que AP? É o Jackson aqui de Uruguaiana, no Ceará. Eu sou da área da segurança privada, aproveitando o gancho aí, o pessoal tá falando no excesso. Isso, na parte da polícia, né? A quantidade de tiros que ele foi alvejado. Aí eu queria tirar uma dúvida. Se esse elemento sendo um cara de alta periculosidade invadisse uma chácara, uma fazenda, e o proprietário reagisse e executasse ele, no caso aí seria cabível legítima defesa? Sem dúvida, não tem excesso não. As pessoas, o que eu tô falando, eu tô batendo nisso. As pessoas veem aquela imagem do criminoso sendo socorrido, ele tá sendo socorrido. Se os policiais não tivessem agindo de acordo com a lei, era só não socorrer. Então assim, a gente não pode, atenção Brasil, a gente não pode querer fazer com que o demônio do Lázaro seja menos acusado porque ele foi socorrido. É o contrário, gente. O policial, se ele fosse malvado, ele não socorria. Então assim, ali não tem excesso nenhum. Outra coisa, é uma conta simples, né? Você descobriu que o cara praticou 2 roubos, isso é 10%, no mínimo ele fez 20%. Gabriel, minha dúvida é como que o Brasil pode agir num caso em que um detento há uma moléstia mental, ele oferece risco para quem está dentro da cadeia. Como que a segurança pública poderia permitir que ele não oferece risco nem para fora e nem lá dentro? Eu vou te explicar. Em relação a dentro da cadeia, ele tem o seguro sim. Tem um vídeo meu no meu canal Delegado da Cunha. Então assim, lá no vídeo eu explico
que quando ele estava preso, ele praticou crime dentro da cadeia. E o que me chamou a atenção? Ele já havia sido preso com o crime sexual. Então, geralmente, esse tipo de preso, ele fica quietinho na cadeia, escondidinho. E o bicho era tão demônio que ele, sendo preso por estupro, espancou gente dentro da cadeia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, em relação a ele ter saído, é o ponto que eu parei na análise dele. O da Cunha não é a favor da extinção dos benefícios. Porque aí vão falar assim, olha lá, é porque ele quer que acabe com todos os benefícios. Não, eu sou a favor de rever o benefício de acordo com os números e tipo de crime. Como a gente tem esse salto do regime fechado pro aberto, por que não arruma a lei pra o cara não aproveitar o benefício do aberto só com um sexto? Pra quem entendeu, é uma brecha da lei. Corrige pro cara ir pro aberto no tempo certo. A minha pergunta é com relação à quantidade de tiros que o Lázaro recebeu. Tem fotos rodando aí que dá pra ver que ele foi alvejado múltiplas vezes. Isso pode ser considerado algum tipo de excesso na legítima defesa ali, ou simplesmente dependendo da quantidade de pessoas que estão ao redor daquele do meliante, isso acabou gerando aquela quantidade de balas. De acordo com o histórico do criminoso e tudo que ele havia mostrado de estuprar, matar, roubar, reagir à prisão, prender na cadeia, todo o perfil dele de demônio, literalmente, uma pessoa totalmente transtornada, a orientação que eu passaria como líder da operação é a qualquer movimento dele que possa colocar em risco os policiais que estão fazendo cumprir a lei, abrir fogo até que ele não ofereça nenhum risco. Se ele estiver vivo depois de não oferecer risco, resgate imediato, nos termos da lei. Então, assim, não tem como quem tá no comando de uma operação dessa, com um cara desse nível, calcular quantos disparos vão acontecer. E disseram que ele esvaziou um 380 inteiro aí, né? Não tenho dúvida, James. É isso aí mesmo. O cara era o bichão. Outra questão aí que não foi vários tiros de um só policial, né? A gente tá falando de... Ele tava cercado. E legal, ó. Dica aqui do nosso diretor. Então, galera... Tenta entender que ele foi pego na casa da sogra. Você cerca por vários lados. Então, assim, não é só uma pessoa que efetua disparo. E ele tá oferecendo um risco contra várias policiais. Olá, boa noite. Felipe do Espírito Santo falando aqui. Eu participo de vários grupos de pessoas pró-armas e tudo mais. E sempre tem muita gente te zoando e falando um monte de coisa. Sacanagem, maldade. Mas eu vou ajudar ele. Eu sei. Mas o que eu queria e eu gostaria, se fosse possível, você colocar uma posição aqui sobre como os únicos lugares que ele não entrou foram em lugares que tinham pessoas com armas para se defender. Olha. E sua posição atual até para, de repente, assim, ajudar a tirar um pouco essa pecha de que você é contra qualquer arma. Eu sei que você tem mudado, você tem falado nisso em... Primeira questão, em relação às brincadeiras, eu levo na brincadeira, eu gosto de todos os CACs, sou fã. Graças aos CACs que o Brasil tá mais seguro, graças a habilidades que o presidente Bolsonaro teve para deixar a vida dos CACs mais seguras para treinar e trabalhar, o Brasil tá mais seguro. Eu, há um ano atrás, tinha uma posição contra a questão de liberar o porte de armas, há um ano atrás, porque eu não havia parado para analisar técnica e cientificamente os resultados nos anos 70 e 80 em relação aos pequenos delitos. Porque qual que era a mentalidade da Cunha? Será que se liberar a gente vai ter muita briga de bar com tiro, briga de trânsito com tiro? A ideia porque do crime passional toda hora, né? Não só o passional, o trânsito, o outro. Então, eu defendia porque eu tinha medo disso. Só que o que eles foram me demonstrando, parando para eu analisar, que efetivamente naquela época em que as armas eram liberadas, você não tinha os crimes ridículos. E você tinha um criminoso que sabia que podia se deparar com uma pessoa armada em qualquer lugar na rua ou dentro da casa. E isso faz com que ele respeite mais a família brasileira, o brasileiro. Então, assim, a minha conta era uma conta de será que eu vou ter mais gente morrendo ou não? E eu mudei a minha posição de forma embasada. Então, eu parei, analisei os números e efetivamente eu acredito hoje que se a população tivesse arma dentro de casa, o Lázaro não saía pulando o muro de qualquer lugar porque ele ia tomar um tiro na cara. E eu acredito também que a população brasileira, dentro de uma legislação que exija todos os requisitos para uma pessoa portar,
Tá na hora do brasileiro voltar a portar arma sim, porque senão o ladrão vai sair roubando todo mundo, e portar arma é deixar o brasileiro ajudar a fazer segurança. Então assim, eu registro aqui publicamente uma mudança de posição, uma posição efetiva em relação à posse, não tem qualquer dúvida. Posse é pra ontem. E em relação ao porte, também eu sou a favor agora e vou apoiar todos vocês, eu vou apoiar o porte de armas, mas eu vou querer que seja bem firme essa concessão. Só isso. Anderson, assim, a gente fala sobre mudanças de lei, do Código Penal e tudo mais, né? Eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acho que a lei no Brasil nunca vai mudar. Por um seguinte motivo: político nenhum vai se prejudicar. Os políticos teriam que mudar a lei, tipo assim, teria que ter pena de morte, sim, para crimes hediondos, a corrupção, porque indiretamente com a corrupção, quantas pessoas morrem no Brasil hoje, né, por causa da corrupção? Então deveria ter pena de morte para corrupção, para crimes hediondos, e isso nunca vai acontecer, porque político não vai querer se prejudicar. Daqui a pouco, o que poderia acontecer? O exército entrar na República, mudar a lei, mudar a Constituição, refazer, arrumar a casa, tirou todo mundo que não presta. Refaz as eleições. Eu entendo o seu ponto de vista, mas assim, dentro de um regime democrático, dentro da situação que a gente tem no Brasil hoje, eu acho ele, com todo respeito à sua opinião, eu acho ele inviável. Só que eu vou pegar a sua opinião e eu vou tentar deixar ela de uma forma viável. Antes da gente movimentar exército, movimentar tudo isso, chegou a hora do povo descobrir. Pela rede social, você consegue conversar com qualquer pessoa e mandar informação. Então, chegou a hora do povo, através das redes sociais, pressionar para mudar a lei. Os políticos não gostam de mexer em direito penal, em lei penal, porque não dá voto. O que dá voto é construir creche, hospital e ponte. Agora, político gosta de ser reeleito, político gosta de ser eleito. O que cabe é a nós, como povo, aprendermos a usar as redes sociais para cobrar os políticos. Os políticos têm que ser cobrados através do YouTube. Quando acontecer alguma coisa, a gente tem que gravar vídeo e cobrar. Os políticos têm que ser cobrados através do Instagram e do Facebook. A gente tem nas redes sociais uma nova opção para uma democracia semidireta. Dá para todo mundo saber a opinião do povo em qualquer projeto de lei. É só abrir uma consulta popular. É só um deputado ir lá e se colocar à disposição para fazer segurança pública. Só que nenhum deputado quer fazer segurança pública na veia, porque o que dá voto é levar verba de emenda para a cidade natal, reformar creche e escola para garantir 80 mil votos, e aí já era. Ficou fácil. Ninguém quer pegar e parar, estudar e montar um pacote de reforma de segurança pública. A hora que a gente diminuir esses benefícios, a gente vai ter que começar a ter no Brasil um início de sensação de que o crime não vale a pena. Galera, eu tô encerrando para beber uma água e um café, não vou sair daqui do estúdio e vamos continuar descascando esse sem vergonha do Lázaro, pra cima deles.